Pessoal, terminaram de assistir? Terminei, Martor. O meu falta 10 minutos ainda. Sentou atrasada, né, Ana? Entrei, mas pode continuar. Faz Se o quiser, pode seguinte, começar. Eu para, vou vendo. ou então você pode parar e acabar de assistir depois. Pode Você ser. acha? Pode ser? Uhum. Porque a gente tem aquele horário, né, de aula que foi estabelecido pelo Pitágoras até. Então, como eu falei no início, né, a gente tem visto aí a questão das principais doenças bucais, já falamos da necessidade do levantamento epidemiológico, né, até para o planejamento das ações. Então, a gente já viu um pouco sobre a questão do traumatismo, né, falamos da cárie dentária, doença periodontal, e agora, então, a gente está vendo aí a questão das lesões de mucosa. É importante, né, vocês conhecerem as principais lesões para vocês saberem diagnosticar aquilo que pode ser uma lesão tratável, né, é uma patologia, que a gente considera uma patologia mesmo, daquilo que é só uma alteração de normalidade, né? Então, esse vídeo ele veio trazer para vocês as principais lesões que a gente encontra, que são as mais frequentes, as mais prevalentes, as que a gente mais vai encontrar durante a prática clínica. Então, ele começa falando da herpes, né? Vocês viram aí que ele relata, né, que a primeira infecção ela acontece ainda na criança, né? Ela vai ter uma sintomatologia, vai ter febre, vai ter todo um mal-estar aí com essa primeira infecção. A partir daí, né, ela evolui para melhora depois de um certo período, mas o vírus fica ali latente, né? E quando a pessoa tem uma baixa de imunidade, ou consome alguns alimentos, não tem um fator específico que desencadeia, mas em algumas situações, né, de estresse, muita exposição ao sol, isso pode desencadear de novo a herpes. Só que na segunda infecção, né, ela não tem sintomatologia, não tem febre. A sintomatologia que ela vai ter é o quê? Vão aparecer as bolhas, né, no lábio, que depois explodem e ficam com aquela aparência ulcerada que vocês viram. Ele coloca lá no vídeo, ele faz a questão do uso dos antivirais, né? Então, a herpes é uma doença que ela tem um curso já praticamente definido, é em torno de uma semana, e aí você tem a remissão dos sintomas, né? E o que ele fala é que esse custo, então, que ele pode, que às vezes, como não são medicamentos baratos, né? Às vezes, e é uma doença relativamente tranquila, que às vezes é melhor aguardar mesmo a evolução da doença para poder, e não prescrever nada, né? Uma outra alternativa que se usa muito aos antivirais hoje em dia e que tem uma resposta muito boa e é bem mais rápida é a laser terapia, tá? Que resolve muito bem esses casos. O laser ele tem um efeito analgésico, né? A herpes ela é dolorosa porque você tem uma área ulcerada ali, então consegue resolver bem. Mas é uma lesão bastante frequente, bastante comum na população. É muito comum você receber paciente no consultório com herpes, tá? Ele chama atenção lá e ele apresenta uma outra lesão, né? No lábio, né? Que é a queilite actínica,
né, que também é muito comum, ele fala lá, em pessoas que ficam muito expostas ao sol. É muito comum em lavrador, pescador, agricultor, tá? Por isso que é importante usar o chapéu, usar um filtro labial para proteger, porque essa lesão, sim, né, ela tem o potencial de se tornar uma lesão maligna, tá? Não sei se vocês já observaram, é muito comum você ver trabalhador rural, né, que trabalha na lavoura, o lábio perde o vermelhão, né, fica branco, tá? Então, isso é o que ele falou, já é uma alteração, já é uma displasia. Então, precisa ficar atento a esse tipo de lesão, né? Ele apresenta também as tatuagens de amálgama. Hoje em dia, com a redução aí, né, do uso de amálgama, a gente espera que haja uma redução também desse tipo de lesão, né? E aí ele destaca no diagnóstico a questão do raio-x, né, porque é prata, é radiopaco, né, como uma forma diferencial, né? E depois ele vai entrando nas lesões que têm um potencial maior de malignidade, né, que seriam as leucoplasias, tá? E aí ele mostra lá, né, que essas lesões, principalmente quando elas apresentam áreas eritroplásicas, né, áreas avermelhadas juntas, ou ulceradas, que elas têm um potencial maior de transformação maligna. A leucoplasia, né, ele ressalta isso, ela está muito associada à questão do fumo. Então, por exemplo, o paciente que chega na clínica, né, que relata que é tabagista, que você avalia a mucosa, vê lesões leucoplásicas, é um paciente que você precisa orientar primeiro quanto à cessação do fumo, né, que é a primeira coisa, porque essas lesões, às vezes, elas desaparecem quando para de fumar, né? Mas é a primeira coisa a ser feita, tá? Então, você vai orientar e manter esse paciente em acompanhamento, tá? Sempre observando a evolução dessas lesões, né? E aí ele destaca lá, inclusive, que essas placas, né, que às vezes podem aparecer placas brancas, que não são descartáveis, né? Destacáveis, desculpa. Porque uma outra lesão que ele apresenta é a candidíase. E aí ele fala de algumas formas da candidíase, que pode ser aquela forma avermelhada associada ao uso de prótese, que é bastante comum também. Quando vocês estiverem atendendo pacientes adultos, vocês vão ver isso, muito associada ao uso de prótese parcial removível, ao uso de dentadura, lógico que associada a essas próteses com má condição de higienização, porque as próteses, quando estão bem higienizadas, né, elas não vão acumular cândida, ele explica isso lá também, né? Então, vai ser mais difícil de acontecer. Então, um aspecto importante no diagnóstico diferencial da candidíase com as lesões leucoplásicas, né, e aí eu estou falando da candidíase pseudomembranosa, é que a candidíase, às vezes, quando ela se apresenta na forma pseudomembranosa, que são manchas brancas, né, as placas brancas, elas são destacáveis. Então, se você passar uma gazinha, ela vai soltar, vai sair na gazinha. Já as lesões, né, leucoplásicas, que estão associadas ao fumo, e que são as lesões que têm maior risco de transformação maligna, elas não se destacam, elas são fixas. Tá? Então, esse é um fator importante para você fazer o diagnóstico diferencial entre candidíase na forma pseudomembranosa e uma leucoplasia, né? Ele apresenta também lá casos de líquen plano, que vocês viram, né, que às vezes ele tem o líquen plano, geralmente ele é bilateral, ele acontece dos dois lados,
tá? E eles têm um formato, eles falam que é meio rendilhado, né? São linhas brancas, assim, na mucosa, principalmente na mucosa jugal. Então, também é uma lesão bastante frequente. A paracoccidioidomicose, né? Que também é uma lesão bastante comum, e o destaque que ele dá é que ela é mais frequente, né? Ela comete principalmente as pessoas que moram em determinadas regiões, como, por exemplo, o Triângulo Mineiro. Ela é causada por um fungo, tá? Então, ele mostra lá, né, a lesão, e fala também da questão da biópsia, explica a diferença da biópsia incisional para excisional. Então, a incisional, geralmente, né, são lesões menores, tá? Que você vai tirar uma parte, né? E ele explica isso lá. Então, o ideal é que você pegue diferentes partes da lesão. Por exemplo, se ela tem uma área ulcerada, uma área leucoplásica, você deve pegar parte da ulceração e parte da leucoplasia, né? E aí, para você fazer a biópsia. E você tem as biópsias excisionais, né? Que é quando você já remove a lesão. Então, aí, normalmente, você já é uma lesão que você tem uma certeza maior quanto ao diagnóstico dela. Você pode remover. Quando é uma lesão que você não tem certeza, que você tem dúvida ainda quanto ao diagnóstico, né? Você faz uma biópsia incisional, você é mais conservador. Aí você manda para o laboratório, faz o diagnóstico histopatológico, para aí sim você ver qual intervenção que você vai adotar, né? Se for uma lesão maligna, você vai ter que encaminhar, porque não somos nós que tratamos câncer bucal. O nosso papel é o diagnóstico. Então, nós fazemos o diagnóstico, encaminhamos para o cirurgião de cabeça e pescoço. É ele quem vai tratar essa lesão, né? Muitas vezes o tratamento envolve, além do tratamento cirúrgico, a rádio ou a químio, né? Só quando é uma lesão muito pequena, muito bem localizada, que você consegue remover com uma margem de segurança muito grande, é que você não pede químio ou radioterapia. Normalmente, inclusive, é a radioterapia, tá? E aí você vai fazer o acompanhamento desse paciente, o aconselhamento, né? Se for um tabagista e ele já tem uma lesão bucal, ele deve parar de fumar, né? Porque ele já tem uma predisposição genética, né? Então, além do tratamento, né, cirúrgico, ou cirúrgico e radioterapia, cirurgia e radioterapia, cirurgia e quimioterapia, é preciso também que o paciente comece a controlar os fatores de risco, porque ele tem uma chance, né, de desenvolver uma nova lesão, né? Então, é importante conhecer, né, esse escopo de lesões, entender melhor delas, para que vocês possam diagnosticar, tratar e encaminhar esses pacientes. E, no caso dos levantamentos epidemiológicos, para você também saber identificar melhor, saber o que você vai encaminhar e não vai encaminhar. Lembra que a gente falou que no levantamento epidemiológico, sempre você tem que ter aquele compromisso ético, né, de quando você identifica um problema, você fazer o encaminhamento. Por exemplo, você ir fazer um levantamento epidemiológico de lesão de mucosa, né, numa cidade do interior, você precisa ter uma unidade de referência. Você vai chegar lá, você viu que o paciente está com uma lesão, o paciente fala que é fumante, uma lesão leucoplásica extensa, né, que ele tem todos os sinais e sintomas de que é uma lesão maligna, aí você vai ver aquilo vai embora, você não pode fazer isso, né? Assim como a cárie dentária nas crianças lá, a gente tem que dar um encaminhamento quando a gente encontra uma criança de alto risco, também
E principalmente, né, pela gravidade, as lesões de mucosa você precisa ter como referenciar, como encaminhar esses casos, né? Lá no asilo, a gente, todos os casos que a gente suspeitou, a gente encaminhou. Nós encaminhamos para o Hospital Odilon Berens, porque lá tem um serviço de estomatologia de referência, que é onde, inclusive, trabalha a professora Renata, que era professora nossa até o semestre passado, né? Mas lá é porta aberta. Então, se a gente identificar uma lesão suspeita lá no lar dos idosos, a gente tem que fazer o encaminhamento, né? Faz o encaminhamento, eles dão o diagnóstico, retorna, então você referencia, você tem a contra-referência com o diagnóstico, e aí, se for uma lesão maligna, você vai referenciar para o serviço de saúde, né? Vai encaminhar esse caso, lá tem assistente social, ela vai procurar agendar junto ao CISREG, tem alguns hospitais de referência, por exemplo, né, o Hospital Alberto Cavalcante, ele é referência, né, para câncer, que fazem o atendimento, tá? Então, né, além dos tecidos duros, né, a gente precisa também realizar o levantamento do câncer bucal, porque é considerado um problema de saúde pública odontológica, né? O que o Instituto Nacional do Câncer prescreve, né, é que, pelo menos uma vez por ano, seja feito o exame das mucosas bucais para prevenção do câncer bucal. É o 5º tipo de câncer mais comum, tá? Então, nos levantamentos epidemiológicos, o SB Brasil, né, normalmente ele não faz. Hoje em dia, a avaliação de lesões de mucosa, ela tem sido feita junto à campanha de vacinação contra a gripe, porque os idosos são um grupo de risco maior, tá? Então, ficar atento, né, a essas lesões, paciente, principalmente quando o paciente chega no consultório e relata que é tabagista, né, fazer um bom exame das mucosas para poder fazer o encaminhamento. Lá ele destaca que a melhor condição, a melhor prevenção para o câncer bucal é o diagnóstico precoce, né? E então a gente adotar essa postura, né, de estar sempre avaliando os pacientes em relação a lesões de mucosa. Às vezes se preocupa muito em olhar todos os dentes, se tem cárie, se não tem cárie, e esquece dos tecidos moles. A cavidade bucal, né, toda a cavidade bucal, a mucosa de revestimento da cavidade bucal é também responsabilidade do cirurgião dentista e é responsabilidade dele o diagnóstico precoce do câncer bucal, né? Quanto mais precoce, melhor, né? Claro que chegam casos ao consultório que às vezes a pessoa se até assusta, né? Como que a pessoa deixou aquela lesão chegar naquele tamanho. Por isso a gente precisa ficar atento a essas lesões, por isso a gente precisa fazer esse levantamento, né, de lesões de mucosa, para a gente ter subsídios, né, para planejar, para poder orientar, para poder organizar os serviços de referência aí, quanto à questão do câncer bucal. Ok? Foi tranquilo o vídeo, gente? Vocês ainda não tiveram a disciplina de estomatologia, né? Mas eu achei que ele estava bem, bem tranquilo, né? Sim, foi bem tranquilo. Parte do que ele disse ali, ou vamos dizer a maior parte, em algumas matérias que a gente fez, falava a respeito, né, essa parte de estomatologia, assim, algumas coisas não foram ditas, mas eu já conheci, que era a respeito de doença de Crohn e tal, essa coisa toda. Uhum. Tá. Então ficou tranquilo? Ninguém tem mais dúvida? Não, é uma coisa muito, é algo muito afirmativo, né? Não é
não é um tipo de apresentação de um tema onde gera um diálogo, ou seja, que gera algo que você possa questionar. Eu achei que ele trabalha de uma forma quando afirma, faz as afirmações, né, do que ele está expondo, de uma forma muito direta, é muito dinâmico. Você não tem a possibilidade, a menos que você crie um aspecto de pesquisa para poder estar tendo uma visão divergente da dele, né? Ou seja, para poder ter algum questionamento. É algo muito direcionado, assim, eu diria. Ô, Marco, Oi. no atendimento na clínica, por exemplo, com a sua experiência, é mais comum do que se parece ter essas lesões? Ou é que são casos... Se Tá. você tem, por isso que é importante estar atento, porque é muito comum aparecer. Tá. Muito. E a gente, uma coisa também que na anamnese é importante, né? Quando o paciente te relata que ele é tabagista, você já tem que ter uma atenção redobrada, né? Quando ele fala que é tabagista e etilista, então você já olha tudo, fica bastante atento, porque é o principal grupo de risco em relação ao câncer de boca, né? E mesmo com esse nível de informação que a gente tem hoje, chegam ao consultório casos que, assim, você tem que remover, tipo, metade da língua do paciente, né? Porque já chega numa situação que o câncer já avançou muito, né? Então, é importantíssimo. E hoje em dia também, eles estão preconizando muito a você associar a busca ativa, né, a busca de lesões com a vacinação contra a gripe, porque câncer, de uma maneira geral, você pode ver que, assim, que ele acomete mais a população idosa, né? Você tem alguns casos em jovens, mas normalmente, nesses casos, você tem um fator genético ali muito forte, né? Que na regra, no geral, assim, é mais frequente na população idosa mesmo. O grupo de mais risco são os idosos, são as pessoas acima de 60 anos. Até porque você tem um efeito cumulativo, né? Então, por exemplo, a pessoa passa lá 15, 20, 30, 40 anos fumando, né? Então, vai somando ali o efeito do fumo e vai potencializar o desenvolvimento dessas lesões, né? Mas é importantíssimo estar preparado e fazer o diagnóstico precoce. Câncer, de uma maneira geral, quanto mais cedo você detecta, melhor o prognóstico. Por isso que hoje em dia, né, os médicos ficam em cima das mulheres para fazer prevenção de câncer de mama, né, os homens com câncer de próstata. É importantíssimo fazer esses exames periodicamente, fazer esse acompanhamento periodicamente. Porque quando a lesão é pequena, às vezes você consegue remover com uma margem de segurança muito grande, não precisa nem fazer rádio ou quimioterapia. Mas você sabe o que eu vejo, professor? Por exemplo, existe uma grande propaganda do outubro, câncer de mama, vamos se tocar, fazem uma grande propaganda disso, do cuidado da mama. Tem com o homem também, que é o mês de novembro, aí, que eles fazem pelo câncer também de próstata, tal, enfim, mas eu não vejo tanto isso na mídia para o câncer bucal. Sim, ainda então, é muito assim, pouco. hoje eu fazendo, é muito pouco, hoje eu fazendo o curso, me traz mais sensibilidade para quando eu estiver em atividade na clínica escola e quando eu estiver trabalhando mesmo enquanto profissional. Dessa conscientização, porque a gente preocupa, vamos escovar direito os dentes? Não, vamos ter cuidado em arredar mesmo o dedo, vou falar de uma forma mais grosseira, a bochecha, olhar a coloração, se você percebe alguma coisa. Eu acho que a gente que está formando hoje nesse mercado tem que ter essa consciência, tem que entrar para o mercado de trabalho fazendo essa conscientização
nessa população que é tão pobre ainda de informação para o câncer bucal. E boca não é só dente, boca envolve várias outras áreas que precisam ter cuidado. Você precisa olhar a boca na hora, precisa ir para o espelho, abrir a boca, analisar, né? E orientar, né, em relação ao autoexame, né, por exemplo, assim, você citou o exemplo do câncer de mama, né, que fala, fazer o toque. Então, assim, a gente não vê propaganda também ensinando a fazer o autoexame da boca, né? Não vejo. Né? Eu também acho que falta bastante do curso na faculdade, Marco Túlio. Tipo assim, eu acho que o curso de enfermagem tem muito mais contato com os outros alunos e o curso de odonto não passa a mesma informação. Até o de fisioterapia ou de estética, lá dentro da faculdade, eu poucas vezes que o curso de odonto pôde passar alguma informação. Uhum. Precisamos tornar isso mais dinâmico também, né, Ana? A gente também pode correr atrás disso, né? Com as ligas, né? Odontologia é uma profissão que, se a gente não tomar cuidado, a gente fica isolado, porque é uma profissão que, né, tradicionalmente sempre trabalhou muito de forma individual, lá no consultório, tem essa tradição, né? É diferente, por exemplo, da enfermagem, que trabalha com equipe, não é? O enfermeiro normalmente trabalha com médico e trabalha com outros profissionais, né? A odontologia, ela é mais isolada, né? Tipo, aquele trabalho que a gente fez na penitenciária foi super bacana. Foi vários assuntos, assim, que a gente abordou que foi muito bacana. E a gente podia levar isso para dentro da faculdade, porque eu acho que falta informação, sabe? Uhum. Isso é importantíssimo, essa interdisciplinaridade, essa troca de conhecimento, né? Ela é muito grande. Hoje eu estou corrigindo aqui o protocolo de higiene bucal lá do hospital para Covid-19, né? Aí a menina falou assim, já fizeram um, vou mandar para você. Aí mandou o protocolo aqui, eu estou vendo. Aí as enfermas, aí tá lá, né? Casos suspeitos ou confirmados de Covid, aí fala o EPI. Mas está mandando usar o mesmo EPI. Entendeu? Para fazer higiene bucal. Higiene bucal gera aerossol, então tem que usar EPI especial, tem que usar viseira, tem que usar máscara N95, né? Então, esse contato, esse intercâmbio das áreas da saúde, eles são muito importantes, porque sempre um complementa o conhecimento do outro, né? A gente sempre aprende um pouco com a fisioterapia, com a enfermagem, né? Você está certo, a gente precisa ser mais, atuar de forma mais interdisciplinar. E isso, essa visão da interdisciplinaridade, ela é o futuro. Porque hoje em dia ninguém trabalha isolado, a gente trabalha em equipe. Né? Sim, eu acho muito bacana o trabalho dos cursos na faculdade. Eu sinto isso, que o curso de odonto não tem tanta representatividade, sabe, na faculdade. Eu acho que até o curso de gastronomia tem muito mais representatividade na faculdade do que a gente, sabe? Eles fazem muitos eventos lá dentro. E a gente faz muito pouco. Acho que assim, eu vejo as pessoas falando, o curso de odonto não faz isso lá. Eu acho que você tem razão, assim, né? Se a gente for pensar ali naquele pátio nosso lá, né? São raros os eventos da odontologia, você está certo. Né? Os outros cursos fazem muito mais eventos, interagem muito mais. Né? A gente precisa mudar isso. Marco Túlio, deixa eu te fazer uma pergunta.
como eu estou ouvindo as aulas, mas a maioria das vezes eu estou com o paciente, então eu não consigo ficar 100% intertida no que você está falando. Você falou que as aulas são gravadas e salvas, né? Eu procurei ali no portal e eu não achei onde que está salva as aulas para eu poder ouvir por causa do portfólio, né? Não, mas ela não fica salva no portal, não. O que que a gente faz? A gente põe lá, você vai achar lá o link do YouTube. Ah, sim. Aí você tem que acessar pelo link. Ela está gravada, mas está disponível no YouTube, entendeu? Então, mas aonde que eu acho esse link? Só para eu poder depois dar uma olhada nas aulas que a gente Cada teve. aula lá que a gente está, depois a gente vai lá, grava, sobe com a aula para o YouTube. E depois vai lá no AVA e põe o link do YouTube lá na aula. Na aula, mas você está colocando em onde lá no AVA? Que eu falo no AVA, que eu tentei achar no AVA, eu não achei. Você vai lá, por exemplo, hoje é o nosso 11º ou 12º encontro. Acho que é o 12º. Você vai lá no 12º encontro. Amanhã, hoje eu não vai dar tempo que eu vou dar aula agora, mas amanhã eu vou colocar lá, vou fazer esse processo e vou colocar o link lá na 12ª aula. Aí você vai pegar o link, não é no AVA que você vai acessar, não. Você vai pegar o link, copiar ele e jogar no seu navegador. Aí vai abrir a aula para você gravada. Ah, entendi. Não, então tá bom. Depois eu vou ver se eu Se consigo você entrar lá para ver se. clicar lá, você não vai conseguir acessar direto, não. Você tem que copiar, colar no seu navegador lá, não sei qual que você usa, se é Internet Explorer, se é Google Chrome. É porque normalmente quando coloca alguma coisa lá no AVA, ele fica vermelhinho, né? Mostrando que tem alguma coisa ali para a gente abrir. Aí eu entrei na nossa matéria, por exemplo, para ver, e eu não achei. Não, eu tenho postado regularmente lá, fica o link lá, é o link que a gente põe. Não, mas depois eu vou olhar de novo. Então tá bom, então, Mas pode ser também que às vezes porque a gente posta o link depois que você dá a aula, depois que você gravou. Aham. Então, mas eu tentei achar até as anteriores para eu poder ver se eu achar, ia dando uma olhada para ir fazendo, porque eu te perguntei como é que a gente ia fazer, né? Igual nós somos um dia só por mês, mas nós sabemos aula todo dia. Aí você falou que era para eu ir fazendo um resumo de todas as aulas e depois a gente ia passar isso para o portfólio. Aí eu estava dando uma olhada para ver as que a gente já viu, para poder ir resumindo, né? Eu já até anotei algumas coisas, mas eu queria ver se tinha alguma coisa que eu não anotei para eu anotar. E aí eu não consegui achar. Tá, mas você vai conseguir, talvez você não vai conseguir direto clicando lá no link do AVA. Você vai ter que copiar o link, jogar no seu navegador e aí vai abrir no YouTube. A aula está no YouTube, ela não está no AVA. Tá, eu vou ver, vou tentar de novo, então. Você consegue o link de acesso no AVA, mas ela não está salvo lá. Tá, não, então tá bom, então. Obrigada. Então, gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vamos finalizar por aqui. Boa sorte aí, se cuidem e até a próxima aula. Até, Marco Túlio. Obrigada. Nada.